Bom dia! Hoje é 17 de dezembro de 2025. Meu nome é Breno Altman e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O mundo voltou a conviver com sinais que despertam fantasmas conhecidos, bolsas em níveis historicamente elevados, endividamento recorde de governos, empresas e famílias, concentração crescente de riqueza e um sistema financeiro cada vez mais distante da economia real. Quase 2 décadas depois da crise de 2008, que começou no mercado imobiliário dos Estados Unidos e se espalhou pelo planeta, a pergunta que volta a circular é direta e inquietante. Estamos diante da formação de uma nova bolha financeira global? As sucessivas crises não desmontaram o coração do capitalismo financiarizado. Ao contrário, ele se expandiu. A elevação das taxas de juros, as tensões geopolíticas, a instabilidade nos mercados imobiliários e a explosão de novos ativos financeiros colocam em xeque a solidez do sistema internacional. Mas esses sinais indicam um colapso iminente ou apenas mais um ciclo de instabilidade permanente? E o Brasil? Onde entra nessa equação? Para analisarmos esses riscos e entendermos o que está realmente em jogo na economia mundial e brasileira, o 20 Minutos recebe hoje o economista José Cobori. Fiquem conosco, já vamos começar. Bom dia, Cobori. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você novamente conosco. Bom dia, Breno. A honra é toda minha, sabe da minha admiração por você, pela sua trajetória, pela sua inteligência e pela sua luta. E aí, você está preparado para o jogo Vasco e Corinthians? Mais do que preparado, um pouco rouco ainda de domingo, mas hoje vamos ganhar novamente. Você acha que o Corinthians vai ganhar do Vasco? Ah, com certeza. Eu vou torcer pro Vasco. Você como santista, você deveria torcer pro Corinthians. Todo santista da geração Pelé é anti-Corinthians. A gente tem prazer com o sofrimento corintiano. Sinto informar. Parece que o corintiano também tem um pouquinho de prazer nesse sofrimento, né? Se não é sofrido, parece que não é o Corinthians. Cobori, quando se fala em bolha financeira, do que exatamente estamos falando? Quais são os principais sinais de que uma bolha está se formando? Na verdade, os ciclos das bolhas financeiras é quando você começa a criar muito valor fictício, né? O mercado de ações, na verdade, são valores fictícios. Para a gente entender didaticamente como é que funciona. O valor de qualquer ativo, em teoria, é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Só que em determinados momentos o mercado começa a ficar eufórico demais, achando que aquele ativo empresarial, uma empresa, vai gerar mais caixa do que ele realmente vai gerar, né? Então você começa a precificar esses ativos num valor muito superior do que ele vai chegar um dia a valer, né? Então, você projeta o lucro, traz a valor presente, você chega no valor do ativo, se fosse a fórmula matemática correta. Então, as bolhas financeiras começam a se formar quando o mercado começa a acreditar numa coisa que não vai acontecer. E aí começa a se injetar muito dinheiro. Obviamente, o sistema financeiro como um todo propicia essa liquidez, para que essa liquidez vá para esses ativos financeiros, e aí você começa a inflar essa bolha. O que é? É um negócio gigantesco que não vai dar o retorno esperado que o capital dos investidores que investiram. Então, em algum momento, esse negócio, a gente fala, nada sobe para sempre, né? Em algum momento o mercado vai se tomar conta que aquele retorno não vai ser possível. E aí, só que no mercado financeiro a gente brinca, né? Sobe de escada e cai de elevador, né? Quando todo mundo chega à mesma conclusão, você gera um movimento de pânico, que é o que a gente chama de movimento de manada. Eu costumo brincar, tá todo mundo andando numa direção, de repente um vira desesperado e começa a correr de volta. Todo mundo, sem saber o que está acontecendo, mas também com a mesma ansiedade que pode ter alguma coisa errada, vira e corre na mesma direção. Foi o que aconteceu em 2008. Foi o que aconteceu em 2008, foi o que aconteceu com a crise da Nasdaq, das empresas.com, e é provavelmente o que está se avizinhando agora, e o estopim disso, o que parece bastante óbvio, é a bolha da inteligência artificial, né? O que diferencia uma bolha financeira de um ciclo normal de valorização dos ativos? Ou seja, quais são os sinais que diferenciam uma coisa e a outra? Tem um livro que eu sempre gosto de citar, do Ian Minsky, né, que é o Estabilizando uma Economia Instável, e ele virou um clássico da macroeconomia porque ele mostra exatamente como o mercado financeiro cria as instabilidades, né? Então, o ciclo da taxa de juros, na realidade, é você injeta liquidez na economia ou tira liquidez.
E se você vê esses ciclos das bolhas financeiras, todas estão ligadas ao ciclo da taxa de juros. Então, o que gerou a crise do .com foi um excesso de liquidez. Na época do Alan Greenspan, ele veio reduzindo a taxa de juros. Na época, a taxa de juros nos Estados Unidos era 1%, era muito baixa. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quando a taxa de juros vai caindo, os recursos, o capital vai se transferindo para a Bolsa atrás de maior rentabilidade. Exatamente. Tem uma maior disponibilidade de recursos para aplicação na Bolsa de Valores. Desculpe, até para ser mais didático, né? Quando o Banco Central dos países começa a baixar a taxa de juros, ele está tornando menos atrativo você investir em títulos da dívida pública. Então esse dinheiro começa a migrar para ativos de maior risco, que a gente chama de renda variável. Então eles começam a provavelmente ir para a Bolsa. Só que a Bolsa não representa a economia real. A Bolsa, em algum momento, ela começa a descolar da economia real, que é justamente o que a gente estava falando no início. Porque essa empresa vale 100 milhões? Vale 100 milhões porque ela vai gerar um lucro de 10 milhões por ano, trazido a valor presente. Quando eu desconto o risco, tem que valer 100 milhões. Só que começa a entrar tanto dinheiro que aquele negócio que era para valer 100 milhões começa a valer 200, mas a taxa de lucro dele não vai crescer. É uma espécie de síndrome de cassino. O sujeito que entra no cassino está ganhando e acha que vai continuar ganhando. Acha que vai continuar ganhando. E aí, o que propicia isso é essa liquidez que é gerada pelo ciclo da taxa de juros muito baixa. Então, muita liquidez, muito dinheiro no mercado, esse dinheiro começa a migrar toda para a Bolsa e vai formando esse valor fictício que não vai se realizar, né? Então, em algum momento, que o Umaminski explica é que você vai criando estruturas que ele chama de estrutura hedge, que é uma estrutura que as empresas também se alavancam, dada a sua geração de caixa, ela tem uma capacidade de tomar dívida. Então, ela se alavanca porque ela tem que dar o retorno para o credor e o retorno para o acionista. Aí o que o Minsky explica, fala, quando a taxa de juros está muito baixa, as empresas continuam também se alavancando, tomando cada vez mais dívida, porque ele precisa dar o retorno que o acionista espera, nessa ponta que está entrando pelo mercado de capitais, e obviamente o credor precisa receber o pagamento dos empréstimos. Aí ele passa por uma estrutura que ele chama de estrutura especulativa, onde aquilo que a gente chama de estrutura ótima de capital, que é a proporção ideal em que você pode se alavancar, ela começa a sair e a oferecer um risco financeiro. Só que como a taxa de juros está muito baixa, as empresas continuam fazendo. E aí é o que o Minsky chama de, você passa uma estrutura Ponzi. Ponzi vem lá do conceito lá da pirâmide, né? Do esquema Ponzi, que ele chama de estrutura Ponzi. Que aí as empresas estão tão alavancadas que qualquer alteração na liquidez do mercado ou na taxa de juros vai quebrar a empresa, porque ela não vai mais gerar caixa para pagar os seus credores, vai ficar inadimplente e isso vai desencadear uma crise financeira. Então, nesse livro do Minsky, ele explica isso claramente, como é que isso acontece, e desde que ele escreveu é o que vem acontecendo em todas as crises financeiras, né? E não me parece ser muito diferente na que está se avizinhando agora. A crise de 2008 ainda é a principal referência para entender os riscos atuais do sistema financeiro global? A gente costuma brincar que as crises financeiras eles só mudam os ativos, né? Desde o famoso das tulipas, né? Que eram, na realidade, uma flor, o bulbo da tulipa que era vendida antes da planta antes de ter até a semente, o cara já comprava. Então começou com a tulipa e tudo que vem na .com foi as empresas, que era o boom da internet, então eles achavam que todas as empresas da internet iam ser bilionárias. Então foi a crise da .com. Em 29, qual era o ativo? Em 29 foi uma crise generalizada no mercado de ações, né? Teve depois da Primeira Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos, na verdade, ele se deu bem depois das duas guerras, né? Liquidez gigantesca. Liquidez gigantesca, a Europa praticamente destruída, os Estados Unidos, entre a primeira e a segunda, também saiu praticamente ileso e ainda uma potência industrial crescente, né? Então, existe uma euforia muito grande do mundo inteiro quanto à economia americana. Eu vi um gráfico de como os Estados Unidos recebiam juros pelos empréstimos dos anos 20. Os empréstimos que os Estados Unidos tinham feito para os países depois da Primeira Guerra. Quando esses juros vão voltando para os Estados Unidos, como vai crescendo a disponibilidade financeira. Exatamente. Tem até um livro também do Charles Kindleberg, que chama Mania, Pânicos e Crises, que ele também explica, que ele também é um keynesiano, pós-keynesiano, que ele explica essa dinâmica que o Minsky explica com mais teoria, né, com mais elegância matemática, nesse livro dele. Quer dizer, o ativo provável de um novo estouro de bolha financeira, você acha que seria inteligência artificial? Nessa está se avizinhando com certeza a inteligência artificial. O que mudou no mundo depois da crise de 2008? Ou seja, foi uma crise brutal que afetou muitos países. Alguns países nunca mais conseguiram retomar taxas de crescimento satisfatórias. O que foi feito no capitalismo financeiro global
depois da crise de 2008? Houve maior regulação? Houve medidas que foram adotadas para tentar evitar que se repetisse uma crise com aquela configuração? Na verdade, você cria regulações, mas você, no caso da inteligência artificial, você está abrindo uma outra frente que não tem regulação nenhuma. Inclusive teórica e nem lógica. Essa da inteligência artificial é completamente irracional. Mas para sair da crise de 2008, o Fed, o Banco Central Americano, injetou trilhões e trilhões de dólares. Inclusive foi depois da crise de 2008 que as consequências da crise de 2008 fizeram o André Lara Rezende mudar de opinião quanto os estudos sobre a inflação, né? Porque imaginava-se que trilhões de dólares que foram injetados na economia iria gerar inflação e não gerou. Então foi, inclusive, nos 3 livros do André Lara Rezende, ele faz essa análise, né? Mas toda crise financeira gera uma crise de liquidez, né? Você quebra quem tem que quebrar, como foi o caso. Quem tem liquidez segura, não distribui no mercado e aí o mercado trava. E aí eu sempre brinco, na crise todos são keynesianos. O Keynes já previa isso, que o espírito animal do empresário, ele se recolhe nesses momentos e quem tem que injetar liquidez na economia é o Estado. É o Estado que tem que gastar para reativar a economia. Então, essa crise de liquidez some muita riqueza é destruída, né? Então você imagina, a gente está brincando aqui de capital fictício. Se a empresa está valendo 10 trilhões, se vier uma crise e a bolsa cair 50%, aquela coisa que valia 10 trilhões vai valer 5 trilhões. Então é como se 5 trilhões de riqueza tivesse sumido, porque aquele ativo, todos os ativos hoje na economia são interligados, né? Então se você tem, digamos, investimento em ações da Petrobras, que valem 10 milhões de reais, você acaba em algum momento, se você é um investidor mais ativo no mercado financeiro, esses seus ativos passam a ser garantia de outros investimentos seus. Então, é um efeito dominó. São cruzados. São cruzados. Então, imagine que você está fazendo uma outra operação no mercado de hedge ou de derivativos, mercado futuro, utilizando os seus 10 milhões de ações da Petrobras como garantia daquela operação. Se essas ações perderem 50% do valor, você perdeu 50% da sua garantia e você vai ser chamado, que a gente chama, na margem, né? Nessa outra operação, falou, suas garantias perderam o valor, você vai ter que redepositar mais 5 milhões aqui ou liquida sua operação. E aí você vai ter que correr atrás de outras garantias. Então, tomar empréstimo a juros altos. Você toma empréstimo, ou se você tem outra garantia, você liquida, você vende para cobrir. Então é um efeito cascata. Por isso que a economia, nesses momentos, ela trava, né? Quem tem que quebrar, quebra. Quem tem dinheiro vai ter menos. E quem sobrou com dinheiro na mão segura e não distribui mais. Agora, você acha que o sistema financeiro hoje está tão vulnerável quanto estava em 2008? Sim. A gente tem alguns eventos acontecendo que são preocupantes. O Japão está atingindo eu sempre brinquei que o Japão sempre lutou para ter inflação. Só que agora eles já estão com a taxa de inflação perto de 3%, 2,9%. E a renda no país, ela nesse mesmo período só subiu 1,9%. Então o povo japonês está perdendo poder de compra. E o Banco Central do Japão, ele teve um teto máximo nos últimos 30 anos de 0,5% na taxa de juros. Na grande maioria, zero e negativo a taxa de juros. E o Banco Central japonês está sinalizando que vai aumentar essa taxa de juros. Tudo bem que vai aumentar a 0,25%, mas é um fato histórico, depois de 30 anos vai ser uma taxa de juros acima de 0,5%. Só que o grande problema de ter mantido a taxa de juros em níveis muito baixos ou negativos é que o Japão passou a ser um fornecedor de liquidez na economia mundial, né? As famosas operações. O japonês ia buscar maior rentabilidade fora. A famosa operação de carry trade. Então o mundo inteiro ia no Japão tomar dinheiro emprestado a 0,5%, a 0%, e investir em títulos do Tesouro Americano, que são considerados os mais seguros, a hoje 3,5%. Então eles ganhavam esse spread. Só que quando o Banco Central japonês aumenta a taxa de juros, ele vai reduzindo esse carry trade, né? Tem muitas operações que vão começar a ser liquidadas. E os Estados Unidos hoje, o Fed, está sinalizando que vai baixar a taxa de juros. Então, o Japão subindo a taxa de juros e o Fed baixando... Nas duas pontas diminui esse spread. Não à toa, o Banco Central do Japão é o maior detentor da dívida pública americana. Justamente por causa dessas operações também. Então, eles vai começar provavelmente a ter uma liquidação de títulos do Tesouro Americano, acima da média. Para poder honrar as tomadas de capital no Japão. Porque o que a gente chama do sistema financeiro mundial, chamado sistema euro-dólar, tudo funciona em cima desse carry trade que é feito com o Banco Central do Japão. É o Japão que fornece liquidez, inclusive para os Estados Unidos, de dólar para os Estados Unidos. Porque quando o investidor vai lá e toma dinheiro emprestado ou compra título do Tesouro
no Japão, o Banco Central do Japão também é o maior detentor de TI da própria dívida Claro. pública japonesa. E aí, com excesso de liquidez em dólar, o Banco Central do Japão vai e compra TI do Tesouro Americano. Então ele também fornece liquidez em dólar para os próprios Estados Unidos e para o resto do mundo. Então é uma coisa que começou a ficar desequilibrado. Justamente no momento geopolítico que os Estados Unidos estão perdendo o poder da hegemonia do dólar e o mercado para títulos do Tesouro Americano está se reduzindo. Porque o que fornece liquidez para os títulos da dívida americana é o mercado mundial. Não é nem só o mercado interno americano. Então, todo o movimento, tanto que quando o Donald Trump começou esse movimento da guerra comercial, teve um estresse no mercado financeiro mundial justamente por causa disso. Todo mundo fala, a China tudo bem que ele já tinha uma intenção de reduzir a exposição a ativos denominados em dólar, principalmente já vinha fazendo isso principalmente quando começou a guerra da Ucrânia, veio as sanções contra a Rússia. A China falou, quem quer ficar na mão dos Estados Unidos se eles sequestrar os ativos da Rússia, né? Então a China já tinha isso, o Banco Central japonês não tinha isso. Só que o Banco Central japonês começou a liquidar um monte de título da dívida americana. Eu lembro, na época até me perguntaram se o Banco Central do Japão também estava com a mesma estratégia da China de se livrar dos ativos denominados em dólar. Ele falou, não, isso é automático. É justamente por causa de todas as operações. A margem vai reduzindo. Porque quando você faz uma outra operação que a gente chama de arbitragem no mercado financeiro mundial, você precisa da taxa de juros estável. E a taxa de juros mais estável do mundo é a taxa de juros dos Estados Unidos. Que você faz a arbitragem, porque o mercado futuro, o que determina o preço é a arbitragem. Né? Claro. Você compra uma ponta e vende a outra, ou vende a outra ponta e compra. Você fica fazendo aquilo e tentando ganhar na diferença da distorção. Se a taxa de juros está estável, operações são feitas o tempo todo e é o que tem maior liquidez no sistema financeiro mundial, né? O chamado sistema euro-dólar. Só que quando os Estados Unidos o Donald Trump entrou e começou a fazer guerra tarifária, essa taxa de juros começou a ficar muito estável. E essas operações de arbitragem começaram a dar errado. Quando começou a dar errado, começou a chamar a margem. A margem de todos esses negócios está no Banco Central do Japão com o título do Tesouro Americano. Então aquilo que eu estava explicando no início, aí o cara foi chamado na margem, ele tinha que vender, desmontar a operação de carry trade dele para vender os títulos do Tesouro Americano para cobrir a margem das outras operações que todos os grandes fundos de hedge do mundo faz. E aí foi uma liquidação automática de títulos do Tesouro Americano. Não era porque o Banco Central estava vendendo. Então isso já demonstrou como o sistema financeiro mundial ele está muito interligado e ele qualquer estresse pode desencadear uma crise, né? E é o que pode acontecer agora com essa diminuição desse spread entre a taxa de juros do Japão e a taxa de juros dos Estados Unidos. Você está achando que o ativo provável de uma nova crise financeira são os ativos vinculados à inteligência artificial e o epicentro é o Japão? Ou a alavanca da crise é o Japão? Eu acho que o Japão é uma das peças que pode gerar esse estresse no mercado. O principal é a bolha de IA, porque ela está sugando quase toda a liquidez que existe nos Estados Unidos. Todo mundo está correndo para IA por causa da valorização acelerada das empresas. E o próprio governo dos Estados Unidos sabe disso e tem incentivado isso. Aquele jantar que o Donald Trump fez com os caras da Big Tech, inclusive, não sei se você lembra, ele perguntando quanto você vai investir. E na realidade eles não estavam lá querendo saber quanto cada um, eles estavam querendo saber quanto que o Estado americano ia dar de dinheiro para eles, né? O próprio Sam Altman foi na entrevista e falou. Não é parente meu. Para meu azar. Não, sua sorte, você é um cara muito mais. Puxa, mas era legal ter um parente rico igual o Sam Altman. Mas não é parente meu. Não é seu parente, mas o Sam Altman teve, numa entrevista, ele teve a cara de pau aquilo que falou, né? Nas crises, todos são crises. Ele falou assim, questionado, né, pelo tamanho, eles todos são sempre questionados, que o negócio meio que saiu do controle, né? Não vai dar retorno nunca todo o dinheiro que entrou lá. Ele falou, não, o negócio está tão grande que o Estado americano sempre vai ser o segurador de última instância. Claro. Ou seja, Keynes puro, né? Radical. Na hora de socializar o prejuízo, mala de dinheiro. A gente socializa o prejuízo, né? Porque essas empresas de IA, elas simplesmente não estão gerando caixa. Elas têm perspectiva de geração de lucro a curto prazo. A única empresa que gera caixa e ganha dinheiro é a Nvidia, né? Porque ela vende coisa real. Ela vende os microprocessadores, vende os chips e tal. Costumo brincar assim, na corrida do ouro, quem ganha dinheiro é quem vende a pá, né? Você achando ou não o ouro... A pá vende. Então, a empresa que realmente está gerando caixa e ganha dinheiro é a Nvidia, né? Então, ela é o centro da análise. Se a gente for fazer, como é o meu caso, fazer uma análise de avaliação de empresas mesmo de ativo, a única coisa que você consegue avaliar direito é a Nvidia.
Só que quando você olha ao redor dela, você consegue ver o quanto está intrincada essa bolha de IA, né? Porque a NVIDIA, ela vende processador para todo mundo. E todo mundo compra dela. Só que ela também está investindo nessas outras empresas. Claro. Na OpenAI, na AMD. Ela pode ser derrubada de fora para dentro. Então a NVIDIA está ganhando. Só que quando você olha, eu tive cuidado de olhar alguns indicadores no balanço da NVIDIA esses dias, e tem duas coisas que me chamam a atenção. Eu sou um especialista em finanças corporativas, né? Então, uma coisa que quebra empresa em qualquer lugar do mundo, e principalmente no Brasil, é o que a gente chama de capital de giro, que é aquele deficiência de prazo que você tem entre receber e pagar, né? Então, você tem uma necessidade de capital de giro. E essa conta a gente faz olhando o ativo operacional e o passivo operacional. Se eu fosse simplificar de forma didática, assim, eu olho contas a receber e estoques, menos fornecedores e salários. Salário tem que pagar todo mês, fornecedores sempre vem o boletim do contas a pagar, eu tenho que pagar, só que provavelmente eu não consegui fazer caixa ainda, eu não consegui receber o meu contas a receber, claro, e nem consegui vender o meu estoque. Então essa deficiência de prazo que a gente chama de capital de giro. Então sempre que eu aumento a conta do ativo operacional, circulante operacional, que é o estoques e contas a receber, eu estou aumentando a minha capacidade, a minha necessidade de capital de giro. Quando eu estou prevendo um crescimento muito grande, é natural que essas contas elas cresçam, porque eu estou crescendo. Só que quando você olha o histórico da NVIDIA, você vê que ela vinha crescendo um pouquinho, só que no último semestre ela cresceu mais de 30% a conta de contas a receber estoques. Então isso sinaliza que ela já não, ela está precisando financiar mais o seu cliente para ele poder comprar suas placas, e subiu a conta de estoques, ou seja, ela não está conseguindo vender todo o estoque que ela tem. Então já é um sinalizador que não existe financiamento no mercado privado para continuar movimentando essa máquina, porque a NVIDIA, como eu falei, ela vende a pá. Então ela está vendendo, está todo mundo investindo, só que do outro lado, a OpenAI, que recebe dinheiro da Microsoft, a AMD, que recebe dinheiro de fundos de investimento privado, fundos de private equity, a própria Oracle, que tem o dinheiro privado, eles precisam de dinheiro para fazer esse investimento em CAPEX, que é comprar os produtos da NVIDIA. Então isso estava girando, por isso que eu falo, é uma bolha, isso estava girando, só que começou a faltar liquidez de dinheiro privado. Por isso eles foram lá atrás do Donald Trump e falaram, a gente precisa de dinheiro público, né? A gente precisa de dinheiro do Estado. E se o Japão fechar a torneira com uma subida da taxa de juros, isso pode ser um fator de aceleração da desestabilização. Também porque essa liquidez toda que está entrando na bolha de inteligência artificial é porque o sistema ainda está meio funcionando, meio azeitado. Quando essa liquidez começar a enxugar, vai faltar dinheiro, que já tá, na verdade já está faltando. O próprio CFO da OpenAI falou que o Estado americano precisava começar a investir mais. Isso é a mesma coisa que eles falam assim, a gente já não tem acesso a funding privado. O funding privado está secando. Porque em algum momento, se você, investidor privado, vai falar assim, não, uma hora tem que dar retorno. Tem 5 anos, 10 anos que eu estou investindo. A OpenAI não dá lucro. As outras empresas, nenhuma está dando lucro. A única que dá lucro é a NVIDIA, que vende as plaquinhas, vende as coisas físicas reais, né? Quem está vendendo que, se o chat GPT, que 95% é gratuito, se essa coisa que é gratuita, um dia eu cobrar, tem aquele monte de si como tinha no .com, aí eu vou faturar X bilhões. Tá, mas esse negócio não está acontecendo, né? E tem uma outra pedra no caminho, né? Que é a China. Então a OpenAI, ela acredita que forneceu o chat GPT de graça para todo mundo, só que hoje 95% da base dele não paga, é tudo gratuito. Mas quando eu convencer você a usar o chat GPT, me convencer e estiver usando, aí eu vou lá e começo a cobrar, aí eu começo a faturar. Só que faço um upgrade, passo a pagar. Passo a pagar, só que tem uma pedra no caminho que é a China. As pessoas hoje têm a opção de, você vai cobrar? Tem o DeepSeek, que é de graça. Eu posso... Tudo bem, que ele pode... Posso migrar, ele pode capturar e conseguir cobrar de uma parcela, mas não do que eles estão achando que vão conseguir cobrar. Então, assim, o mercado já começa a perceber que todos os bilhões, trilhões de dólares que entrou em inteligência artificial não vai ter o retorno que eles esperam. Não tem mercado para isso, né? Agora, o estouro da bolha da IA, da inteligência artificial, tende a ter a mesma repercussão sistêmica que teve a crise imobiliária de 2008? Ou ela pode ficar estancada, como de alguma maneira a .com ficou, mais estancada, ter menos propagação sistêmica?
Eu acho que não. Por que que é essa propagação sistêmica do subprime? Porque os ativos que eles criaram, os CDOs lá na bolha imobiliária, foram vendidos para fundos de investimento no mundo inteiro. Sim. Então, por isso criou essa crise sistêmica. Tanto que os primeiros fundos que quebrou, se não me engano, na época que eu acompanhava, eram 2 fundos australianos foram os primeiros a quebrar, e depois saiu quebrando todo mundo. O investimento privado no negócio de inteligência artificial também já está espalhado na economia mundial, né? Esse funding privado que eu falo, que está entrando dinheiro lá, são de fundos de investimentos, praticamente no mundo inteiro, né? Então, existe uma previsão de que essa contaminação sistêmica pode ser até pior que 2008. Pode ser muito parecido com a Grande Depressão, o efeito prático na economia real, muito parecido com a Grande Depressão de 1929. A gente vai conseguir desarmar, né? Quando eu falo a gente, assim, o mundo vai conseguir desarmar essa armadilha. Eu acho difícil, assim, pelos movimentos que os Estados Unidos está fazendo. O que poderia ser feito para desarmar? Parar de pôr dinheiro na inteligência artificial e começar a colocar dinheiro na economia real. Só que os Estados Unidos não vai fazer isso. Porque os Estados Unidos, eu vi um dado agora de um economista americano do crescimento do PIB dos Estados Unidos do primeiro semestre, 92% é de inteligência artificial. É do dinheiro que entrou para o negócio de inteligência artificial. Investimento em hardware e software para o desenvolvimento de inteligência artificial. Se você, data center, se você tirar essa parte de inteligência artificial do cálculo do PIB americano, o PIB americano cresceu no primeiro semestre 0,1%. Estagnado. Então, os Estados Unidos está apostando que principalmente sobre números econômicos, que é esse investimento que vai fazer. Por isso que me lembra a Maria da Conceição Tavares, né? O povo não come PIB. Ou seja, o PIB deles está vindo uma coisa que é irreal, que não gera nenhum benefício ainda na economia real. Então, está crescendo o PIB, aumenta a desigualdade, porque se 92% do crescimento do PIB está vindo de inteligência artificial, esse dinheiro está todo concentrado na mão daqueles 7 caras. Claro. Né? Tá na mão do Sam Altman, do Bill Gates, do Elon Musk, né? Do Jeff Bezos, está na mão desses caras só. Não à toa, os Estados Unidos é uma das economias de maior desigualdade econômica, né? Então isso vai se aprofundando por essa dependência da inteligência artificial. E dessa financiarização da economia americana, de geração de capital fictício, né? Se você olha para a economia real dos Estados Unidos, ela está péssima. Agora, seria possível alguma estratégia de crescimento econômico sustentável, alguma estratégia de estabilização neste cenário dominado pela financiarização? Ou nós estamos falando de uma doença sem cura, nos marcos do capitalismo financiarizado? Breno, como eu estudo mercado financeiro, eu sou pessimista nesse ponto, sabe? Porque eu acho que a gente chegou num estágio do capitalismo financeiro que eu acho que vai ser o marco da possível superação do capitalismo, né? Porque o capitalismo ele nunca recua, né? Ele sempre dobra a aposta, né? Então o capitalismo financeiro, aquilo que a gente está falando, eu espero a consciência, alguém dar um passo atrás e tentar resolver. Não, eles vão dobrar a aposta. O que os Estados Unidos estão fazendo é dobrar a aposta. O último movimento do Donald Trump, que ele está falando, ele vai colocar um novo presidente do Fed 100% alinhado com ele. E num cenário em que a inflação dos Estados Unidos, eles estão negando que tem inflação. Eu até vi umas entrevistas do Scott Bessent, ele falou não 3 vezes para a repórter, dando os dados que tem inflação, ele não. Ou seja, eles acham que se negar a realidade, a negação, é um negacionismo, né? Negacionismo. Os corintianos fizeram isso durante 23 anos. Mas depois superou, né? Então, assim, eles negam que tem inflação e eles estão pressionando o Jerome Powell a baixar a taxa de juros. O presidente do Fed. O presidente do Fed. Então, e ele, até num discurso do Trump agora recente, ele já sinalizou quem vai ser, né? Até brincou lá que o cara tava lá, ó, o próximo presidente do Fed tá aqui e tal, mas é um cara tipo Scott Bessent, assim, é um discípulo lá que é 100% alinhado. Esses caras vão baixar a taxa de juros na marra. Então, eles podem adiar um pouquinho o problema, porque ele vai baixar a taxa de juros. Primeiro, que a dívida americana está saindo de 37 para 39 trilhões. Eles pagam $1 trilhão na dívida, no serviço da dívida pública. Ele precisa da taxa de juros baixa, né, para continuar. Teve o shutdown agora, né, para continuar financiando a dívida, a economia americana. Só que eles estão dobrando a aposta. Em vez deles fazerem o dever de casa... Estão aumentando a liquidez que vai correndo para a inteligência artificial. Eles estão tentando aumentar a liquidez. Mesmo
com o cenário inflacionário nos Estados Unidos. Os vínculos das empresas de inteligência artificial com o chamado complexo bélico-industrial norte-americano, de alguma maneira, pode ser uma das explicações para a escalada militar dos Estados Unidos em algumas regiões? O complexo bélico-industrial fomenta a inteligência artificial? Sim, e assim, eu costumo brincar, você é um cara muito preparado, acho que você vai entender, porque a gente fala isso para cidadão como acho que a gente tem teoria da conspiração, né? Mas eu acredito que uma das saídas que os Estados Unidos está vislumbrando é guerra. Né? Porque a guerra, na verdade, ele recomoda o mundo e recomoda as economias. E os Estados Unidos sempre se deu bem nas grandes guerras, né? Na saída das grandes guerras, seja uma forma de desalavancar na marra toda a economia mundial e depois ele se realavancar, né? Quando você fala isso, eu falo teoria da conspiração, porque você falou dessa ligação, e eu esqueci de citar uma empresa chamada Palantir, que é do Peter Thiel, né? O Peter Thiel é o fundador da Palantir, ele que criou o J.D. Vance, né? O J.D. Vance trabalhou com o Peter Thiel, né? Eles prepararam o J.D. Vance para ser vice-presidente na chapa do Trump e possivelmente estão preparando ele para ser o presidente. Ele me parece ser um cara muito mais radicalizado que o Donald Trump. Donald Trump, na minha visão, é um bilionário meio bobão, né? Narcisista, tem, né, todo o jeito dele, mas não tem muita inteligência sob o ponto de vista dessa radicalização ideológica. Né? Uhum. Que tem um lado que foi bom para nós, que ele abandonou rapidinho o Bolsonaro, né? Ele não tem essa ligação. Já o J.D. Vance tem. E o Peter Thiel, que é o cara que fundou a Palantir é o maior fornecedor de software e inteligência artificial do complexo militar industrial americano. E o secretário da Defesa, que agora eles mudaram para secretário da Guerra, né? Que é o Pete Hegseth. O Pete Hegseth, não sei se você sabe, ele tem um livro que chama American Crusade. Né? E na introdução do livro dele, que é a Cruzada Americana, ele diz que os Estados Unidos têm que travar uma guerra santa contra a China. Ele defende isso. Né? E é um cara também que estava ligado ao Peter Thiel, foi muito influenciado pelo Peter Thiel. Então, assim, essa empresa de tecnologia, que é a Palantir, que é uma das maiores fornecedoras de inteligência artificial para o complexo militar industrial americano, que está ligado com a política, que colocou o J.D. Vance como vice eles têm um plano de, no limite, a guerra conseguir ajustar tudo. Não sei se para você. Como aconteceu na Primeira Guerra e como aconteceu na Primeira e na Segunda. Então, tipo, a gente vai criar um problema financeiro tão grande aqui que depois a gente ajusta com uma guerra. Claro, não, eu já ouvi de alguns neocons norte-americanos e depois de alguns trumpistas o óbvio, né? Quer dizer, o principal ativo econômico dos Estados Unidos é a sua capacidade militar. Sim. A sua capacidade militar pode gerar ganhos econômicos, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe algum modelo matemático que é capaz de prever o momento em que a bolha estoura? Eu sou meio contra assim, a elegância matemática, né? Os modelos matemáticos. Principalmente a economia, eu sou muito adepto à economia política, né? E eu sempre combato, os liberais gostam muito dos modelos matemáticos, né? Para tentar convencer a gente. Porque houve aquele economista indiano que teria previsto a crise de 2008. Esqueci o nome dele agora, me fugiu o nome. Mas você acha que não existe um modelo matemático que é capaz de... Nouriel Roubini. Nouriel Roubini, isso. Eu acho que não. Eu acho que tudo que a gente tenta modelar matematicamente a economia real, né, o que acontece, eu acho que não tem. Mas tem, assim, obviamente, tem indícios matemáticos disso, né? Por isso que eu gosto do Human Minsky. Essa parte da alavancagem que é feita via financiarização da economia é um bom sinal. Mas teria que pegar no grosso, quando você olha o nível de endividamento das famílias e das empresas. Teoricamente seria isso. Ver todo mundo que está enquadrado no que a gente chama de estrutura ótima de capital, ou seja, aquele limite da alavancagem que cada um pode ter. Se fosse pensar na pessoa física, o seu limite de alavancagem é a sua renda capaz de pagar o fluxo da sua dívida. Claro. Uma empresa a mesma coisa, né? A capacidade que a empresa tem de gerar caixa para pagar o fluxo da dívida. Se tiver todo mundo enquadrado nisso, que a gente chama no limite, qualquer alteração na taxa de juros vai desenquadrar todo mundo. E já ocorre isso com endividamento público e privado? Ele já é um fator de risco sistêmico? Já é um fator de risco sistêmico. Se não me engano, eu vi um dado recente da economia americana que eles têm um dado lá de 10% de alavancagem em crédito privado na economia americana, corporativa. Quando passa desse ponto já é um sinal e está atrelado a um outro que 45% das operações de M&A
de compra de empresas por endividamento já está em 45%, ou seja, 45% das empresas que estavam super alavancadas em crédito privado foram compradas pelos seus próprios credores, ou seja, foram liquidadas, né? Quando o credor compra a empresa, foi liquidado. Então já está em níveis em que o crédito privado nos Estados Unidos já está sinalizando um excesso de alavancagem na economia americana das corporações, das empresas privadas, né? Aliado a esse movimento de toda a liquidez está indo para alimentar esse investimento em inteligência artificial, e o próprio pessoal da inteligência artificial dizendo que já está faltando esse funding privado e estendendo o PIDs para o Estado americano colocar dinheiro, e o Estado americano sem capacidade de fornecer essa liquidez, né, porque eles estão aumentando, só esse ano aumentou em 2 trilhões a dívida pública americana. Os Estados Unidos teve uma grande vantagem, né? Eu posso me endividar à vontade, porque quando eu emitir título, botar, todo mundo compra. Só que agora mudou, né? O evento da ascensão econômica da China mudou tudo. Então ele não tem mais esse mercado que ele acredita que ele tem para colocar dívida, título do Tesouro Americano. O mercado para a dívida americana diminuiu, não aumentou. E na contramão o Estado americano está aumentando. E o Japão também pode parar de encaixar tanto os títulos da dívida americana. O Japão, como centro dessa redistribuição de liquidez de dólar e de título do Tesouro Americano, está passando por um problema sério, né, na sua economia, que na verdade está desde o Acordo de Plaza de 85, né, mas agora está se agravando. Então, assim, o sistema financeiro mundial está desequilibrado. Ele está cheio de buracos que pode desencadear uma grande crise mundial. Agora, em termos sintéticos, quer dizer, quando as bolsas globais elas vão operando em ascensão, apesar do baixo crescimento econômico, isso também é um indicador de crise à vista. Sim. Se você tirar o que eles chamam as 7 magníficas, que é as empresas as Big Techs americanas, né, e mais a Tesla, se você tirar as 7 do índice Standard Poor's 500, o índice Standard Poor's 500 não cresceu. Ele está estável. O que está fazendo esse grande crescimento no índice Standard Poor's 500, que é das 500 maiores empresas americanas, são só 7 empresas, são só as 7 magníficas. Então, você já imagina que o próprio princípio da bolha de inteligência artificial está aí, né? Nas 2 grandes crises de 2001 e de 2008, eles mediram a alavancagem do quanto significava a capitalização de mercado das empresas americanas frente ao PIB americano, né? Nas duas crises, na de 2001 foi 110, ou seja, as empresas significavam 110% do PIB, e em 2008, 129% do PIB. Nós já estamos em 219% do PIB, o que significa a capitalização de mercado de todas do índice Standard Poor's 500. Ou seja, a gente já está uma dissociação completa, né, da economia real. É um sinal de dissociação da economia real. Tudo bem que alguns economistas são indicadores, né? Claro. Na verdade, acho que é até um indicador utilizado pelo Warren Buffett. Tanto que o Warren Buffett está 100% líquido. Ele está se desfazendo Ele está se desfazendo de tudo quanto é ativo. Claro. Ele já está prevendo isso, né? E, bom, se o cara é uma lenda, né? Ele sempre... E o Warren Buffett é um cara muito pé no chão. Eu vi outro dia uma entrevista dele que perguntam qual é o grande investimento. O grande investimento é desinvestir. Exatamente. Então, assim, é um descolamento total da economia real. Quando eu falo tem muita crítica, na verdade são indicadores, né? Não quer dizer que estão 100% certo, mas são momentos que você vê na economia. São sintomas. São sintomas, porque eles podem falar que quando você olha a capitalização, você está olhando para estoque, market cap de empresa é estoque e PIB é fluxo, né? Então, mas o estoque fluxo faz parte da economia, você analisar estoque fluxo, né? Comparar estoque fluxo. Não seria uma comparação, falar, você está comparando estoque com fluxo. Que PIB é fluxo, capitalização do mercado, tá, mas são sinais de que o fluxo tem que estar alinhado ao estoque, né? Porque a capitalização de mercado da empresa, ou seja, o valor patrimonial das empresas, tem que estar de alguma forma correlacionada com o fluxo de riqueza que a economia gera, que é o PIB. E não está. Está completamente descolado. Está se descolando. Está se descolando completamente. Num padrão parecido com a crise de 29. Um padrão muito parecido. Não, eu acho padrão que matemático, digo. Padrão matemático eu acho que está até pior. Pior que a de 29. Pior, porque o que é... Eu me lembro que o padrão na crise de 29 acho que era 180%, né? Porque tem umas coisas muito simples, assim, que as pessoas não entendem de mercado financeiro, de bolsa de valores, né? O que determina o valor de uma empresa, a capitalização de mercado da empresa? É a cotação da empresa na bolsa. Então, por que sei lá, Petrobras vale 500 bilhões? São suas ações no mercado. Essas ações hoje, sei lá, fechou em R$100. Aí multiplica os R$100 do valor da ação vezes a quantidade de ações, deu os 500.
Só que o que é negociado das ações não são todas as ações da empresa. Então, por exemplo, nós abrimos uma empresa agora e botamos na bolsa. Botamos 100 ações na bolsa e 100 ações vão ser negociadas. Só que se só um cara ir lá e negociar, comprar e vender essa ação, aquele valor daquela ação vai determinar o valor das 100 ações nossas. Então, é uma coisa, já é meio irreal. Claro. Né? Então, assim, o que está sendo negociado na bolsa é a menor parte das ações da bolsa. O que eu costumo brincar assim, você não consegue vender todas as ações naquele valor. Claro. Se todo mundo tentar vender todas as ações naquele valor, ela vai valer metade. Ela vai despencar. Então, é esse fio da navalha. Que é o efeito manada a qual você se referiu. Exatamente. É esse fio da navalha que o mercado de ações está sempre. Enquanto está tudo funcionando em clima normal, legal. Vai lá, negocia só 0,5% das ações da empresa que existem na empresa e tal, e vai determinando o valor da empresa. O que está acontecendo é que esse negócio está ficando tão irreal, porque se só dobrar o número de pessoas que negociam as ações, não precisa ser as 100 ações, sendo no nosso exemplo simples, precisa ser só uma pessoa. Se virar 2 pessoas negociando, esse negócio já vai começar a dar errado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que pode parecer um pouco ingênua, mas eu acho que é uma pergunta do senso comum. Quando houve a crise de 2008, ela teve como principal ativo o mercado imobiliário. O mercado imobiliário tem muito a ver com o endividamento e a renda das famílias. Tem a ver com os investimentos dos fundos, mas ele era um bem que ele podia gerar lucro na medida em que fosse adquirido pelas pessoas. Então ele tinha uma relação direta com o mercado, tinha uma relação direta com com o endividamento das pessoas, das famílias. A inteligência artificial, ao menos aparentemente, ela tem muito mais a ver com os grandes fundos e menos a ver com o grau de endividamento da sociedade. É possível dizer que a crise da inteligência artificial nessas condições afetaria menos as pessoas do que afetou a crise do mercado imobiliário? Não, porque a crise do... Ou o efeito propagação é o mesmo? O efeito de propagação é o mesmo, porque quando você gera uma crise de liquidez, aquilo que eu falei, o que é a crise de liquidez? Quem tem dinheiro, quem tem muito, perde um pouco. Quem tem mais ou menos, perde mais. Quem não tem nada, perde o emprego no limite. Né? Por quê? Porque quando você gera uma crise de liquidez, o dinheiro para de circular na economia. E aí isso chega no mercado financeiro, que é o que a gente chama no mercado interbancário. Então o banco que todo dia, os bancos trocam dinheiro entre si. Né? Então os bancos que são grandes vão falar, não, prefiro me manter aqui com a minha liquidez e não vou fornecer liquidez no mercado interbancário. Então os bancos pequenos e médios começam a quebrar. Se o Banco Central não intervir e gerar liquidez, que foi o que foi na crise subprime, o Banco Central brasileiro teve uma atuação muito forte. Né? Tem várias formas de gerar liquidez. Liberam a parte das reservas do depósito compulsório, tem as linhas que eles chamam de redesconto, que é o Banco Central emprestando dinheiro para o sistema bancário. Ele consegue tentar estancar essa crise de liquidez para que não quebre bancos no mercado interbancário e não gere uma crise sistêmica financeira. Eles salvam os bancos. Tanto que nessas crises sempre eles salvam os bancos. Né? Só que as empresas não são salvas pelo Estado. As empresas têm o mesmo problema. A empresa que não tem liquidez, ela quebra, porque ela precisa pagar as contas do dia a dia, funcionar, pagar o fluxo da sua dívida, elas quebram. Então, essa crise de liquidez, quando chega na economia real, a economia real está travada. Né? Então, nós, pessoa física, se eu tenho uma reserva, eu paro de gastar, eu não consumo. Claro. Então, se eu ia 3 vezes no cinema, eu não vou mais. Se eu reduzo a minha compra no mercado, né? Se eu ia comprar um tênis, eu não compro mais. Então, todo mundo segurando essa liquidez, o comércio, a economia real para. E aí começa a gerar uma crise sistêmica na economia real, que é gerar desemprego, fechar a empresa. É por isso que o Estado, nessa hora, atua para essa liquidez que nós, enquanto indivíduos, não conseguimos colocar na economia, o Estado coloque. Que aí vem de novo, né? O gasto de um é a renda do outro. Quando o Estado gasta, todo mundo critica que o Estado está gastando. O Estado não está atacando fogo no dinheiro. Quando ele gasta, ele está gerando renda para alguém. Então, o gasto público é a renda no setor privado. Então, quando o Estado começa a gastar política fiscal expansionista nesses momentos de crise, ele está injetando via gasto renda na mão das pessoas e das empresas. Então, é isso que é feito, no limite, é isso que o Estado tem que fazer. Então, a crise, a crise sistêmica financeira, independente da sua origem, o efeito na economia real é sempre o mesmo. Entendi. Agora, o sistema bancário internacional, ele está hoje mais resistente do que em 2008 ou, no limite, vai depender de socorro estatal se uma outra crise vier?
vai precisar de mais socorro estatal, né? Porque, se querendo ou não, em 2008, os Estados Unidos ainda era... a hegemonia do dólar ainda era mais forte e estava mais presente, né? Hoje existe uma certa redução do poder do dólar, uma redução da influência do dólar na economia mundial, mais uma dependência ainda muito grande do dólar. Então, os Estados Unidos têm uma capacidade menor de intervir na economia mundial, no sistema financeiro mundial, do que ele tinha em 2008. Né? Então, e a economia mundial ainda depende do dólar, querendo ou não, né? Por mais que os países tentaram reduzir principalmente essa dependência e ter as suas reservas em ativo denominado em dólar, o sistema financeiro mundial, a liquidez do sistema ainda é em dólar, ainda funciona em dólar. Então, os Estados Unidos têm um poder de intervenção menor porque ele tem um poder menor de imprimir dinheiro e emitir dívida, porque o mercado dele diminuiu. Né? Então, pode não ter gente interessada em comprar títulos da dívida americana. Exatamente, esse é o grande problema. Ele não pode repetir a estratégia financeira que adotou depois de 2008, no fundo de imprimir dinheiro através da emissão de títulos. Exatamente, esse é o grande problema. Ele pode dar com os burros na água, pode oferecer títulos e não aparecer comprador. Na verdade, aparecer vai, só que ele vai ter que aumentar a taxa de juros. Claro. Então ele cria um problema para ele mesmo lá na frente, né? Então a gente está num momento assim, vai ser um teste de fogo, né? A nova configuração da geopolítica mundial vai determinar essa... Eu sei que essas coisas não se prevê com exatidão, mas nós estamos falando de semanas, meses ou anos? Eu acho que a gente ainda passa por 2026. Né? Essa mexida dos Estados Unidos de tentar manter a taxa de juros estável ou diminuir a taxa de juros ainda vai dar uma sobrevida, mas você está aumentando a dose do veneno, né? Entendi. A gente costuma dizer que a diferença do veneno e o remédio é a dose. Então você está protelando o estouro de uma grande crise, mas você está aumentando o efeito dela ao longo do tempo, né? Então talvez a gente ainda sobreviva 2026, mas eu não creio que passe de um ano, não. A teoria das crises cíclicas do Marx é válida? Com certeza. O capitalismo gera suas próprias crises, né? O capitalismo é crise. O que a gente está vivendo que não uma crise de superprodução, né? De produção e realização? Tudo que o capitalismo, na realidade, vive sempre as crises de superprodução e depois ele tenta se ajustar, né? Só que quem sofre é sempre os mais pobres, né? Claro. Cobori, e o Brasil? O Brasil está mais protegido ou mais exposto hoje a uma eventual explosão de uma bolha financeira internacional? Eu acho que o Brasil, assim, nós brasileiros somos resilientes, né? Eu acho que o Brasil se mostrou assim, eu achei que o Brasil se saiu bem na crise de 2008, né? A crise subprime, o Brasil conseguiu utilizar de vários instrumentos para não ser tão afetado. Principalmente o gasto público. O gasto público, as intervenções que o Banco Central fez, a gente tinha um nível de compulsório grande ainda na época, se não me engano era de 40%, talvez hoje menos, a gente tem um compulsório de 20%, ou seja, as reservas bancárias não são tão grandes para tentar fornecer liquidez para o sistema interbancário, mas o Banco Central tem instrumentos suficientes para isso, a nossa reserva internacional ainda é grande, né? Então a gente ainda tem uma proteção grande contra esses choques no câmbio que eventualmente as crises financeiras sempre levam, né? Porque existe uma repatriação de recursos, né? Dinheiro estrangeiro que está no Brasil vai fugir numa crise, mas o que é a reserva internacional, né? Eu costumava brincar, quando eu fui professor do BMEC, tinha um outro professor que ele era o cara que fazia a gestão das reservas internacionais do Brasil, né? É um professor, assim, não tem nenhuma fórmula, a gente sempre conversar, não tem nenhuma fórmula. Mas o que é a proteção das reservas internacionais contra um choque no câmbio? Porque qual que é a preocupação de um choque no câmbio? É repatriação de capital. É todo mundo que tem dinheiro no Brasil, estrangeiro tem dinheiro no Brasil, vender aqui, transformar em dólar e ir embora. Então isso gera uma pressão sobre o dólar. Você tem que comprar dólar para ir embora do Brasil, você gera uma pressão sobre o dólar tende a explodir. Então a reserva internacional mais ou menos seria um cálculo, não existe essa fórmula, tá? Se alguém procurar, mas seria um cálculo de quanto dinheiro eu preciso ter para cobrir essa fuga de capitais. Então seria tudo que... É o capital de giro de uma empresa num Exatamente. país. É tudo que eu teria para cobrir a dívida pública e privada. Né? Então tudo que o Brasil deve para fora em dólar e tudo que as empresas privadas devem para fora em dólar. Né? Então seria mais ou menos essa conta. Só então, a dívida externa? Não a interna? Não.
Não a interna também, porque tem muito investidor estrangeiro que compra, Entendi. vem aqui, converte em real e compra dívida pública, né? Então seria um volume necessário para eu cobrir. Se eu conseguisse fazer essa conta, quanto no total, se todo mundo fugir do Brasil? Quanto que eu preciso? Preciso de 300 bilhões de dólares. Então, as reservas internacionais, geralmente, ela seria suficiente para proteger a nossa moeda de um ataque especulativo. Não seria um ataque especulativo, seria realmente uma fuga, um pânico, todo mundo indo embora. Então, o Banco Central nós temos essas reservas internacionais suficientes para proteger a nossa moeda. A gente tem instrumentos para gerar liquidez no mercado interbancário, caso exista realmente essa crise financeira e um choque de liquidez. E a gente tem que ter instrumentos fiscais, e aí sim, gasto público, né, para manter a economia funcionando numa grande crise financeira, que o grande problema é a economia real parar, né? Sob a atual política fiscal, do chamado arcabouço fiscal, o Brasil terá acesso, no caso de uma crise mundial dessa envergadura que você prevê, o Brasil terá acesso a esse instrumento do gasto público como teve em 2008, ou está autolimitado esse acesso? Quem coloca essa limitação é a economia mainstream e é o mercado financeiro. Não existe essa limitação. Existe a limitação legal de expansão dos gastos do arcabouço fiscal. Que pode ser mudada, né? Assim o como governo teria que se livrar disso. Nos marcos do arcabouço fiscal, não daria para enfrentar uma crise como essa. Exatamente, assim como mudou na pandemia, né? Então isso é uma decisão política. Então eu acho que numa grande crise o governo obviamente teria ter essa decisão política e o Congresso teria que aprovar, né? Assim como aprovou na pandemia, na época, né, de se estourar o teto de gastos da época, né? Que foi... E qual o problema que gerou na nossa economia? Isso que eu costumo brincar, né? Esse discurso da austeridade fiscal é para limitar o poder do Estado. Esse discurso da austeridade fiscal virou moda com consenso de Washington, que é os Estados Unidos proibindo os países de ter expansão fiscal para não concorrer com ele. Os Estados Unidos sempre fez isso, né? A China só cresceu fazendo isso, tem déficit fiscal há 30 anos. Então, déficit fiscal o Japão não necessariamente é um problema, né? Isso virou um problema pelo discurso que os Estados Unidos têm de, você tem que ter austeridade fiscal, porque ele sabe que o Estado tem poder de desenvolver e fazer a sua economia crescer. O que os Estados Unidos fez é limitar esse poder que os países têm, né? Então, tanto que nas crises, todos os países estouram esse negócio, a gente muda as regras, tudo. Então, agora, qual é o limite para o gasto público para um país periférico como o Brasil? Ou não tem limite? Você usou um termo bom que me lembra o Celso Furtado, né? Nós somos um capitalismo periférico, ou seja, o capitalismo central precisa do capitalismo periférico para ficar fornecendo para eles produtos que eles não querem produzir, que não tem valor agregado. Matéria-prima e produto de baixo valor agregado. Por quê? Porque você não forma preço. Quem forma preço sou eu, né? Então o capitalismo central precisa do capitalismo periférico. Enquanto a gente for um capitalismo periférico, a gente tem nossas limitações fiscais. Como a gente sai do capitalismo periférico para se tornar um país no capitalismo central? Expansão fiscal. Todos os países que saíram do capitalismo periférico fizeram expansão fiscal para financiar o quê? Ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, para você caminhar, industrializar o país, caminhar para a fronteira tecnológica para deixar de ser um tomador de preço e ser um formador de preço, como é o capitalismo central. Então, isso tudo é uma estratégia de longo prazo. A China, quando tomou essa decisão, eles têm expansão fiscal há 30 anos com déficit fiscal. Não necessariamente é um problema, desde que você cresça a sua economia, você vá para a fronteira tecnológica e venda. É um conceito, assim, se fosse pensar em empresa tão simples, né? Se eu sou uma empresa que vendo commodity, eu não determino o preço, né? Se eu vendo alface, hortifruti, até nisso eu acho que o marketing fala que você consegue diferenciar, mas no limite, o preço do alface é determinado aqui no CEAGESP, você vai vender pelo preço que está lá. Então, se você tiver uma quebra de safra, se não plantar direito, se não regular seus custos, a margem de lucro você vai ter prejuízo. Se você fizer tudo certinho, sua margem de lucro vai ser pequenininha. Então, você vai ser uma empresa vendendo commodities, você não consegue crescer. Se eu sou uma empresa que fabrica o telefone celular, estou na fronteira tecnológica, quem determina o preço sou eu. Vou vender meu telefone por R$10 mil, né? E a minha margem de lucro vai ser grandona. Quando minha margem de lucro for grandona e a minha empresa crescer, eu posso me endividar mais. Eu posso ter capital terceiros, financiamento privado cada vez mais que eu estou crescendo. Então, o conselho no Estado, você pode levar isso à 10ª potência, porque o Estado, além de ter o poder de se endividar, tem o poder de emitir moeda, de criar dinheiro, né? Então, qual o limite que o Estado tem de expansão fiscal, de criar dinheiro, de emitir dívida? Desde que a economia cresça, esse limite dele vai crescendo junto. Sim, mas você tem o problema cambial. Há uma fragilidade, não há um limite cambial para a expansão do gasto público?
por conta das consequências que a expansão do gasto público pode ter nas relações, no valor do câmbio? Não, porque se você controla, isso é uma série de regras, né? Que é o que a China fez. A gente não tem livre fluxo de capitais, né? A China tem câmbio administrado e controle de capitais. Sim, o Brasil não tem. É câmbio livre e não tem Controle de capitais. controle de capitais. Quer dizer, o Brasil, para poder ter uma política expansionista desse tipo, tem que mudar a política cambial. Tem que mudar a política cambial. Se a gente vê essa série, quem criou essa série de regras? Foi os Estados Unidos. Foi o FMI, o Banco Mundial, que é o famoso Consenso de Washington, passou o período de Bretton Woods, que foi a grande era de ouro do capitalismo, né? Os 30 anos de 45, os anos dourados de bem-estar, de tudo, de geração de bem-estar. Aí os Estados Unidos pegou e inverteu todas as regras com a Acordo de Plaza, e depois caiu o Bloco Soviético em 91, ele mudou todas as regras e veio a Revolução Neoliberal, que foi exatamente falar, ó, agora mudou as regras. Consenso de Washington, que o FMI pregou para todos os países que eram todos endividados em dólar, principalmente que tiveram que assumir, o Brasil um deles, foi livre fluxo de capitais, câmbio flutuante, austeridade fiscal, privatização de todas as empresas estatais. Se fosse resumir, o Consenso de Washington é isso. Os países que seguiram, e nós fomos um desses, estamos seguindo isso. A China não seguiu nenhum desses. Tanto que está no livro lá da Isabella Weber, como a China escapou da terapia de choque. Terapia de choque é um neoliberalismo, que foi implementado no mundo inteiro. Então a gente tem que se livrar dessas amarras do Consenso de Washington. O Brasil tem que se livrar da terapia de choque. Tem que se livrar do Consenso de Washington. Por que a gente tem que ter livre fluxo de capitais? Por que o câmbio não pode controlar o câmbio? Né? O país é uma potência econômica, é um país continental. A gente não pode se sujeitar ao que determina uma potência do capitalismo central, porque senão a gente sempre vai ser capitalismo periférico. Porque a gente só sobrevive para fornecer matéria-prima e produtos de baixo valor agregado para a economia mundial. E a gente vai estar fadado ao fracasso se a gente continuar nesse modelo. Agora, mas o problema da expansão do gasto público é que ele funciona se ele gerar ativos. O gasto público tem que ser um gasto em investimento público de longo prazo que vai gerar benefícios econômicos. Por exemplo, infraestrutura urbana. Infraestrutura urbana, industrialização, ciência e tecnologia. Todos os países que crescem e cresceram foi fazendo isso, né? Elevando a nossa categoria na produção industrial, que é caminhar, que a gente chama na fronteira tecnológica. Parar de fazer paletó e sapato e começar a fazer produtos de alta tecnologia. Que tem um problema na política fiscal do governo Lula? Tem várias amarras, né? É o que eu te falei, são várias regras que criaram que você não consegue sair delas se você não mudar elas, né? Então, o tripé macroeconômico, é só o Brasil que existe tripé macroeconômico, né? Por que a gente tem que ser superávit primário? O sistema de meta de inflação, porque a gente não muda o 100 da meta, a gente não volta para 4, né? Superávit primário, quem falou que tem que ter superávit primário? Não, porque se não tiver superávit primário, a nossa taxa de juros não consegue ser baixa. A gente tem estudos que provam que nos últimos 20 anos, se a gente pegar dos últimos 20, os 10 primeiros, o Brasil teve superávit primário durante 10 anos e a média da taxa de juros foi muito mais alta do que esses últimos 10 anos que a gente tem déficit primário. Então não tem essa correlação. Não há uma correlação, não necessariamente existe uma correlação. Você pode ter déficits primários desde que a sua economia esteja crescendo. Se você tiver... por que a gente toma dinheiro emprestado como empresa? A gente toma... E o endividamento pode até cair, a taxa de endividamento pode até cair. Com certeza. O que foi que aconteceu nos governos Lula 1 e 2, né? Sim. Porque foi crescendo a economia... A sua relação de dívida-PIB não cresce necessariamente, né? Claro. Agora, a política de juros elevados, que é praticada pelo Banco Central, ela é um escudo contra crises externas como a que você prevê, ou é um fator de fragilidade interna? Porque deixa eu me complementar aqui a pergunta, porque muitos economistas dizem o seguinte: a taxa de juros elevada resolveu um problema cambial, porque deteve a ascensão, a desvalorização do real, revalorizou o real, e isso teve um efeito de contenção da inflação. Então, protegeu o país da desvalorização do real com a taxa de juros lá em cima. Este mecanismo, ele é um escudo no caso de uma crise mundial ou, ao contrário, ele é um fator de fragilidade?
Você vê que é antagônico, né? Nesse momento, se a gente pegar e tirar uma foto desse momento, ele é um escudo, né? Mas ele é uma fragilidade para o crescimento da nossa economia. Ele é um escudo, é tipo assim, hoje eu não cresci, né? Eu não me expus a ser uma grande potência, continuo sendo um capitalismo periférico medíocre, mas eu tenho uma situação de que eu não desço um degrau se vier uma grande crise, né? Por que eu falo isso? Quando você tem a taxa de juros muito alta, e o Japão está se antevendo a isso, tá? O Japão está tentando aumentar a taxa de juros deles hoje para depois ter uma gordura para poder baixar, né? Porque numa grande crise você precisa ter taxa de juros para cortar. Se você não tiver taxa de juros para cortar, você não tem instrumento de política monetária para injetar liquidez na economia, que é o grande problema do Japão. Então o Japão ele tá fazendo esse movimento, já antevendo isso também. Eu vou aumentar minha taxa de juros para depois eu ter de onde cortar. Por que eu falo isso? Porque aí quando você tem uma taxa de juros tão alta quanto o Brasil, você tem uma gordura imensa para você sair cortando durante uma crise, para injetar liquidez na economia. Só que a nossa taxa de juros chegou nesse ponto, que os estudos lá, que tem vários estudos, que a política monetária nossa hoje só atua sobre o câmbio para controlar a inflação, né? Que é a análise que você fez. Porque quando você pega as correlações que ela tem com outras variáveis, ela só é baixíssima, é só no câmbio que ela tem essa atuação. E como você bem colocou, eu só controlo a inflação via câmbio, porque quando eu controlo o câmbio, eu não consigo... sempre eu explico de forma didática assim, se eu descolo muito o câmbio, eu faço com que os nossos produtos fiquem mais caros, porque se ele não ficar mais caro, eu vendo para o exterior, né? Então eu tenho que controlar o câmbio para esse produto ficar mais barato aqui no Brasil também. Então a atuação da política monetária no Brasil é essencialmente sobre o câmbio para controlar a inflação. Só que numa grande crise, que é o que a gente está conversando aqui... Falta totalmente transparência às atas do Banco Central, então, né? Tem. Porque eles nunca falam do câmbio nas atas. Eles nunca falam do câmbio. Porque a gente tentar proteger, a gente mantém a taxa de juros alta para proteger esse spread dos juros americanos para manter o dinheiro no Brasil, né? Não ter essa fuga de capitais, que poderia ser controlado com controle de capitais. Claro. A gente não pode ter o nosso mercado 100% aberto para promiscuidade do capitalismo financeiro. O cara pode entrar aqui de manhã e sair no final da tarde, sem custo nenhum, né? Então, o capital especulativo corre livre e isso é prejudicial à nossa economia. Por isso que eu estou falando, existem vários instrumentos que você pode mexer nas regras e tirar um pouquinho dessa carga da política monetária. Bom, mas o que é mais importante numa situação pré-crise e de crise? Baixar a taxa de juros ou aumentar o gasto público? O que tem mais efeito para proteger um país periférico como o Brasil? Os dois. Tem que fazer esse movimento simultâneo. Tem que fazer o movimento simultâneo. O Brasil precisa baixar, porque os dois é injetar dinheiro na economia, né? Você baixa a taxa de juros, está injetando, incentivando a injeção de liquidez na economia. Mas o gasto público tem um efeito mais rápido. O gasto público tem um efeito mais rápido e direcionado. O que foi a pandemia? Que o Bolsonaro não queria nem dar o auxílio emergencial, depois queria dar só 200, depois o Congresso fez ele dar 600. Foi o que salvou o Brasil. É um gasto público direcionado. Quando você coloca R$600 na mão de milhões de pessoas, aquilo vira consumo e atividade econômica na hora. Imediatamente. Entendeu? Então, o que é você sair de uma crise? Gerar atividade econômica. Então, o gasto público ele é estratégico e ele tem direcionamento. Ele é mais eficaz no curto prazo. Existe algum setor da economia brasileira que apresente sinais claros de sobrevalorização ou risco de bolha? Ou os fatores da crise são só exógenos, não são endógenos? No nosso caso, o problema é que nossa economia é muito concentrada, né? Eu estava até vendo um dado ontem, parece que o Brasil já chegou no topo, né? O país mais desigual do mundo é o Brasil hoje. Os Estados Unidos, se não me engano, é o 5º país mais desigual. Achei que os dois estavam muito próximos, mas a gente conseguiu superar eles até nisso, né? O Brasil é o país mais desigual do mundo. Então, de novo, Maria da Conceição Tavares, o povo não come PIB, né? Então, a nossa economia está bem, se pega os indicadores macroeconômicos, nós estamos bem, mas a grande maioria da população está mal, né? Mas você tem crescimento do emprego e da renda. Porque você tem o crescimento do emprego e da renda, mas você tem muita precarização na força de trabalho, você tem uma série de outros problemas que a gente tem na nossa... Por isso que a nossa economia está aumentando a desigualdade econômica na nossa sociedade. Isso é um problema que a gente tem que resolver. Desculpa, eu mudei de assunto e não esqueci a sua pergunta. Se existe algum setor da economia brasileira que apresente sinais de bolha? Não. De sobrevalorização? Não. Até porque as pessoas falam, nossa bolsa está valorizando tanto porque ela ficou muito para trás em dólar, né? Da economia mundial.
um ativo ou outro, com certeza. Se a gente olhar o mercado financeiro, um ativo ou outro sempre tem algum problema. Mas, de uma forma geral, setores da economia, a gente não tem bolha na nossa economia. Os fatores que vão nos afetar são exógenos. São exógenos. O alto endividamento das famílias brasileiras pode amplificar os efeitos de uma crise financeira internacional? Não, eu costumo dizer, o nosso autoendividamento aqui sempre é normal, sempre foi, e o Brasil sempre resolve isso, né? Eu até, o pessoal tirava um sarro no Ciro Gomes, no negócio do programa dele do SPC, mas eu acho que ele tinha razão naquilo, e eu sempre brinco, sempre tem, de tempos em tempos, tem o famoso feirão Serasa, né? Limpa nome, não sei o quê, porque essa... O programa que também teve o governo Lula, como chama, Desenrola. O Desenrola, é porque a dívida tá paga já, né? Eu teve até uma crítica de um deputado novo aí, que é deputado estadual, fez um vídeo lá de uma entrevista que eu dei pro Demore lá na TV Brasil, não sei o que eu tava falando, de criticar a taxa de juros, e ele confundia os conceitos, e aí ele pegou o negócio da taxa de recuperação de crédito no Brasil é alta porque a inadimplência é alta. Não, é o inverso, a inadimplência é alta porque os juros é muito alto. Você cobra 400% de juros ao ano, é óbvio que sua taxa de inadimplência vai ser alta. Só que o argumento dele só comprova o que eu falei, porque se você tem uma taxa de juros muito alta, com a taxa de inadimplência muito alta, é porque quem está pagando, os adimplentes pagam pelos inadimplentes. Esse cálculo, a Febraban sempre colocou no cálculo. Então, se os adimplentes sempre pagam pelos inadimplentes, esse nível de endividamento das famílias já está pago. A dívida está paga. Por isso que eles não estão fazendo favor nenhum. E o cálculo geral, uns pagam pelos outros. Uns pagam pelos outros. Então, quando eles fazem esse feirão, limpar nome, não sei o quê, eles não estão fazendo favor nenhum. Eles estão, na realidade, é um interesse do mercado tirar essas pessoas, limpar o nome dessas pessoas, para elas voltarem a consumir. Porque os bancos já compõem a taxa de juros calculando quem não paga, quem não vai pagar. A inadimplência. Quem paga, paga pelo que não paga. Então a dívida está paga. Quando eles fazem isso, não estão fazendo favor. É que eles estão tentando trazer essas pessoas de novo para o mercado, para o consumo. Porque a pessoa fica o nome sujo, não pode mais consumir. Então, assim, o capitalismo não faz nada de graça para ninguém, né? Não é bondade com quem não pagou. Não, porque quem não pagou, primeiro, as parcelas que ele pagou, ele provavelmente já pagou a dívida. Meu amigo Eduardo Moreira sempre fala isso, né? O cara toma R$100 emprestado e paga, no final paga 500. Então, se ele, no fluxo da dívida, ele já pagou 100 e pouco, ele já pagou a dívida. Aquele resto lá, eles vão limpar o nome, não é favor nenhum. A pessoa já pagou a dívida. É para você poder se endividar de novo. É para você poder se endividar de novo, para você voltar para o mercado de crédito. Claro. Em caso de choque externo, quais que seriam os primeiros impactos, os principais impactos sobre emprego, crédito e investimento no Brasil? Como é que o tsunami internacional bate aqui? O tsunami internacional bate como todas as crises batem. É o que a gente chama crise de liquidez, né? O dinheiro para de circular na economia. Chamada de margem, aquilo que eu falei, né? Destruição de riqueza, que é fictícia. No capital, a maior riqueza que existe é fictícia, né? Muitos amigos falam, eu tenho investido 100 milhões em ações. Eu falo, não, você não tem 100 milhões. Porque se você tentar realizar tudo agora, você não tem 100 milhões. Quando você conseguir realizar, vender tudo, você vai ter 70. Minha casa vale tanto. Tem comprador? Não tem, então não vale tanto. Por isso que eu falo, o mercado de ações, ele meio que... a riqueza sua está lá no papel. Quando você tentar realizar, você não tem os 100 milhões, você vai ter 70 no final das contas. Então, essa riqueza, ela é destruída num primeiro momento. Quando existe a crise financeira, ela é destruída. Como ela é destruída, e eu falei, ela está toda intrincada, o mercado começa a fazer essa chamada de margem, liquidar a garantia, tudo. E aí chega no momento em que a liquidez seca, o crédito seca. O que é o crédito? É todo o sistema financeiro fornecendo dinheiro. Queima capital fictício. Queima. E dinheiro some, porque o dinheiro hoje na economia é crédito, né? A maior parte do dinheiro que existe na economia é crédito. Então, o mercado, o sistema financeiro queima esse capital fictício, para de fornecer crédito no mercado, a economia para de girar, porque hoje ninguém compra nada à vista, né? Então, todo o comércio, tudo que gira, todos os produtos são vendidos, camisa, sapato, roupa, é tudo vendido no crédito, né? Quando o crédito seca, as instituições financeiras seguram o crédito, a economia para. Só compra quem tem dinheiro à vista. Vai comprar um tênis, dinheiro à vista. E quem tem dinheiro também não vai gastar porque o cenário está incerto. Então a economia para. O tsunami financeiro vem no congelamento da atividade econômica. A economia para, o dinheiro para de circular e a economia para. O crédito para de circular e a economia para. E aí vem essas intervenções via Banco Central, fornecendo liquidez para o sistema financeiro. O Banco Central, na verdade, a intenção dele é destravar o sistema financeiro, destravar o crédito. Breno,
põe crédito na praça de novo, seu banco aí, eu sei que você está segurando e tal, toma aqui dinheiro, toma liquidez, destrava o crédito, começa a dar crédito de novo para seus clientes. É isso que o Banco Central está fazendo no sistema financeiro. E o Estado, via gasto público, está fazendo, direcionando, injetando dinheiro via qualquer instrumento que for o caso no Mas momento. no caso de uma crise internacional, de uma crise exógena, a crise bate no Brasil porque os fluxos de capitais tiram recursos da economia brasileira rumo ao exterior. Exatamente, aquilo que a gente está falando, né? O Banco Central tem reservas suficientes para proteger o poder de compra da moeda, mas não tem como evitar a saída do dinheiro. Então o dinheiro começa a sair, né? O capital volta para casa, a gente fala, né? O capital que está distribuído, eles tendem a voltar, infelizmente eles tendem a voltar para os Estados Unidos, porque a maioria do capital das matrizes estão lá, são ativos denominados em dólar, vão voltar para lá. Então o investidor que tem dinheiro investido em entidade vai vender para ir embora. Nessa hora, uma medida não monetária que poderia ser tomada é fechar a conta de capitais. Exatamente. Controlar a saída de capitais. Controlar a saída de capitais. Não sei se o Brasil faria isso, né? Eles mantêm a reserva internacional alta justamente para não precisar fazer isso. Mas aí começa a liquidar investimento aqui, bolsa de valores cai, porque os investidores estrangeiros vendem suas ações. Pode ter problemas na balança de pagamentos. Vai embora, aí começa a ter problema na balança de pagamento, o mercado de ações derrete, destrói riqueza, é sistêmico o negócio. Uhum. Posso fazer um intervalo comercial, já claro. que a gente está tanto falando em dinheiro? Então bora lá. Antes de continuarmos as perguntas, eu queria fazer nosso tradicional e necessário pedido de apoio financeiro. Para que possamos continuar produzindo informação gratuita e independente, precisamos da ajuda de vocês. Essa ajuda pode ser dada de uma dessas formas. A primeira, fazendo uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br/apoio. Segunda, tornando-se membro de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no cardápio de opções. A terceira, através do Superchat ou do Super Sticker durante nossos programas ao vivo, como o de hoje. Ou da opção Valeu, valeu demais em nossos programas gravados. E a quarta, enviando um Pix através da chave apoia@operamundi.com.br. A solidariedade ativa e generosa de todas e todos é decisiva para o avanço e a qualidade de nosso trabalho. Além de fortalecer o jornalismo independente e crítico que você acompanha aqui todos os dias, você também participa do Clube Opera Mundi, com descontos e sorteios de marcas parceiras. E ainda tem acesso ao nosso programa mensal exclusivo para apoiadores, o Café com História, que você pode assistir presencialmente em São Paulo todos os meses de março a dezembro. Acompanhe também o site Opera Mundi, com notícias e análises relevantes do cenário internacional e da política externa brasileira, além de colunistas do mais alto gabarito. Compartilhar nossas matérias é uma forma de colaboração com o nosso trabalho e de ampliar a sua própria informação sobre o mundo. E vamos voltar aqui com essa aula que o Cobori está nos dando, sobre as finanças internacionais. Cobori, você já disse aqui que você imagina que essa nova crise financeira ela está posta no curto e médio prazo. Nós estamos falando aí de um ano e meio até que ela exploda. É possível medidas preventivas? Essa crise pode ser evitada? Eu assim, quando eu olho no cenário macro, eu conheço bem o seu pensamento, a gente está falando de capitalismo, né? A crise é inerente ao capitalismo. Eu acho que ela seria evitável se a gente mudasse o sistema capitalista, né? Mudasse essa visão gananciosa que existe no sistema capitalista. Então, eu acho que ela pode ser protelada, mas ela não é evitável. Ela vai acontecer, porque o capitalismo não vai desalavancar isso. O capitalismo sempre dobra a aposta, né? O que os Estados Unidos está fazendo agora, nesses últimos movimentos, é dobrando a aposta. Eles não vão desinflar a bolha de inteligência artificial, eles vão inflar mais ainda, né? Então, por isso que eu acho que ela é inevitável. O Donald Trump agora está sinalizando que eles vão protelar. Nesse momento, eles vão tentar, de alguma forma, continuar mantendo essa liquidez que está indo para os investimentos em inteligência artificial. Só que é um investimento, de hoje, já é num volume que não vai ter retorno, não vai gerar retorno que eles imaginam. E tem outros problemas, né? No negócio da bolha da inteligência artificial é que para realizar tudo que eles investirem em inteligência artificial não existe energia para isso, né? A inteligência artificial consome muita energia, tanto que eles estão querendo mandar data center aqui para o Brasil, né? Para os países, como você disse, periféricos, porque precisa de muita energia e muita água.
Os Estados Unidos está mão inversa também lá, tanto que o secretário do comércio, se não me engano, Donald Trump, ele é ligado a combustíveis fósseis, é ligado à indústria petrolífera. Quando o Elon Musk sumiu o governo junto, que eles cortaram todos os investimentos em energia renovável, né, que era o que poderia ajudar os Estados Unidos na geração de energia. Então eles estão indo na contramão. O governo Trump tem muitas contradições, né? Ao contrário da China, que é uma coisa planejada, de longo prazo. Eles investiram, são hoje os maiores produtores de energia eólica, de energia solar, estão investindo fortemente em energia renovável. Vai chegar o gasoduto lá da Rússia, né, o poder da Sibéria 2 lá, depois que os Estados Unidos, numa sabotagem lá com a Nord Stream 2, né, lá que fornecia gás barato para a Alemanha. Então, assim, os Estados Unidos está dando todos os sinais trocados e a China está fazendo tudo certo com pensamento de longo prazo. Então, os Estados Unidos, ele sinaliza que eles vão só dobrar a aposta, eles não vão, até porque para eles, não sei se no limite para eles a crise é boa, né? E o que o Brasil pode fazer para se antecipar essa crise? Vou ser bem prático. Fernando Haddad está para sair do Ministério da Fazenda. Dizem que ele vai sair agora em janeiro. Saiu Fernando Haddad, Lula nomeia José Cobori para dirigir o Ministério da Fazenda. O que você faria naquela cadeira para prevenir essa situação? Prevenir não, nos preparar, né? Para nos preparar de uma grande crise mundial. O que eu faria era, no sistema atual, seria fechar o Congresso, né? Então... Essa é uma ideia que é capaz de ter o apoio de boa parte da opinião pública. Boa parte da opinião pública. Porque, assim, existem grandes críticas, eu costumo ser bem realista, sabe? Tem muitas críticas que até a chamada esquerda radical, né, faz ao governo do PT, mas se a gente não tiver uma revolução, não fechar o Congresso, não tem muito o que fazer, né? Como você me provocou. Você está na cadeira do Fernando Haddad. Você tem que mudar uma série de regras e de normas e de leis no Congresso. Quais as principais que você faria? Vamos dizer que você tem a força política. Quais as mudanças você faria? Eu costumo dizer o seguinte, poder econômico é poder político. O Congresso é daquele jeito porque o poder econômico quer que ele seja daquele jeito, né? Seja 90% conservador e liberal em economia. Então é o poder econômico que influencia lá. As regras postas pelo mercado financeiro é o que o Fernando Haddad tem que seguir. Arcabouço fiscal, manter o tripé macroeconômico, porque aquilo interessa ao poder econômico. Câmara administrada interessa. Eu teria que mudar essas regras. Uma regra que eu acho que é simples de mudar, que não precisa de tanto esforço político, alterar a meta de inflação, né? O sistema monetário, o Conselho Monetário Nacional é o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Os 3 votos já é do governo. Ele poderia voltar a meta de inflação de 3 para 4. Né, e voltar a banda para 2. O que aliviaria a taxa de juros. O que alivia a taxa de juros por que é? Você estreitou a banda, botou a meta em 3 e a banda de 1,5, você estreitou a banda. Então você não permite que a economia consiga se ajustar mais rapidamente, porque a inflação é um desequilíbrio entre oferta e demanda. Isso poderia trazer a taxa de juros para perto de 10%. Com certeza. Se não tivesse baixado o sendo a média de 4 para 3, a nossa taxa de juros não seria 15%. Porque o que é o choque de juros? É para tentar trazer a inflação para dentro da meta, e a inflação é um desequilíbrio entre oferta e demanda. Ou seja, a demanda, ela sempre movimenta numa velocidade muito maior do que essa capacidade de ofertar. A capacidade de ofertar, você precisa de investimento, aumentar a capacidade ociosa. A demanda chega antes da oferta. A demanda chega antes da oferta. Se você estreitar a banda, você está, na realidade, tirando a possibilidade uma coisa, então, de você ajustar isso aí. Mudar o centro da meta e dar mais elasticidade para a meta, bandas maiores. Para a economia se ajustar. O que mais? O que você faria com o arcabouço fiscal? Aí que eu falo, esse primeiro eu digo que ele pode gerar um estresse no mercado financeiro, mudar a meta, pode, mas é uma coisa administrável. Estou sendo bem realista. Se eu mudar o tripé macroeconômico, eu giro um estresse muito grande no mercado financeiro. Se eu falar, acabou o tripé macroeconômico, eu não vou mais seguir, ficamos flutuante, nem superávit primário, vou gastar. Eu tenho que mudar o arcabouço fiscal. Eu dependo do Congresso. Não tem como mudar isso sem mudar a lei. Que aí fica sujeita a responsabilidade fiscal, crime de responsabilidade fiscal. Vocês sabem o que acontece depois, né? Não é nem eu, ministro da Fazenda, que vou sofrer. Vai ser o presidente da República, né? Vai ser empichado como foi a presidente Dilma, né? Sem motivo já empicharam, imagina se der um motivo desse de que você não vai cumprir o arcabouço fiscal. Então, mudar o centro da meta seria uma medida que você não teria
teria estresse no mercado, mas não teria dependência do Congresso Nacional. Botar o Banco Central para atuar mais no câmbio, para defender mais o nosso câmbio sem recorrer à taxa de juros. Sem recorrer à taxa de juros, sem recorrer à política monetária. Então, eu daria um alívio duplo aqui na política monetária, né? E baixaria a taxa de juros. Porque quando você baixa a taxa de juros, você está incentivando a economia real. Quando você sobe a taxa de juros, você está incentivando a economia especulativa, o capital financeiro, né? Então, seria uma medida que eu não precisaria fechar o Congresso. Monetário. Agora, e no campo do investimento público? Porque o Brasil está com uma limitação de investimento público determinado pelo arcabouço fiscal. Você acha que isso é essencial mudar, ou se mexer na política de juros já resolve o problema? Já é uma parte do problema. Resolver o problema é muito difícil. Já alivia a parte da política monetária, eu negociaria gastos públicos de investimento, né? Investimento público mais em ciência e tecnologia, apoiar mais essa nova indústria Brasil de política monetária, injetar mais dinheiro do BNDES para crédito subsidiado para investir em empresas de tecnologia, porque o Brasil precisa industrializar o país, reindustrializar o país urgentemente e levar o país para a fronteira tecnológica. Essa é a saída, né? Dentro das atuais regras do jogo. Sem fechar o Congresso. Sem fechar o Congresso. É uma cadeira que envelhece quem a ocupa. Envelhece rápido. É uma cadeira que envelhece quem a ocupa. Olha, nós estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista e eu vou te fazer um jogo que a gente tem sempre feito com os nossos convidados, Cobori. É um quiz. Você vai eleger aqui quem é o melhor economista, na sua opinião. Eu fiz pela ordem inversa, os economistas mais novos até os mais velhos, os mais recentes para os mais antigos. E no mano a mano você vai escolher quem é o economista da sua preferência. Tomás Piketty ou Amartya Sen? Piketty. Eu vou te pedir para sempre explicar um pouquinho, rapidinho, porque um ou outro. O Piketty, porque eu gostei muito do livro dele, O Capital do Século XXI, né? Piketty ou Celso Furtado? Celso Furtado. E por que Celso Furtado? Celso Furtado, para mim, é o maior economista que tem no Brasil. Celso Furtado ou Milton Friedman? Celso Furtado. Celso Furtado ou Vassili Leontiev? Celso Furtado. Celso Furtado ou Raul Prebisch? Amigos, né? Contemporâneos. Compactuam muita coisa em comum, mas Celso Furtado, nosso brasileiro. Celso Furtado ou Friedrich Hayek? Celso Furtado. O Hayek não dá, né? Celso Furtado ou Michał Kaleski? Celso Furtado. Celso Furtado ou Nikolai Kondratiev? Celso Furtado. Celso Furtado ou Karl Polanyi? Furtado. Celso Furtado ou Joseph Schumpeter? Furtado. Celso Furtado ou John Keynes? Aí ficou difícil, hein? Pode ser os dois, não? Um ou outro. John Maynard Keynes. Eu vou ficar com Furtado. Celso Furtado ou Ludwig von Mises? Esse aí nem considerado economista né? Assim, de forma séria. Assim. Furtado. Furtado. Celso Furtado ou Alfred Marshall? Furtado. Celso Furtado ou Leon Walras? Furtado. Celso Furtado ou Karl Marx? Caramba, não tem essa opção. Ou é Celso Furtado ou Karl Marx? Acho que pela contribuição histórica, sim, Karl Marx. Karl Marx ou John Stuart Mill? Karl Marx. Karl Marx ou David Ricardo? Karl Marx. Karl Marx ou Adam Smith? Karl Marx. Quer dizer que Karl Marx é válido para entender a economia contemporânea? Cada vez mais atual. Quanto mais o capitalismo evolui, mais mesmo ele tendo escrito ele tem valor. Quase 200 anos atrás. Quando eu li a primeira vez, assim, eu sou do mercado financeiro há 30 anos, né? Eu não levei muito a sério, Breno. Sim. Acho que até porque você lê com um certo preconceito o Karl Marx, né? Quando você não é um acadêmico,
principalmente eu, que sempre trabalhei no mercado privado, né? Mas depois que eu reli, é como se fosse uma coisa assim, cara, como esse cara sempre teve razão, né? E parece que quanto mais o capitalismo evolui, aquilo que a gente tá brincando, quanto mais o capitalismo dobra a aposta, mais razão você dá pra ele, né? O velhinho barbudo. Você acha que a crise econômica de 2008 provocou uma nova atração pelas teorias de Karl Marx? Eu acho que sim. O próprio movimento lá, o Occupy Wall Street, né? Os jovens, você vê que é, as pessoas começaram depois, principalmente depois de 2008, procurar explicações, né? Por que que o capitalismo cria esse tipo de crise, né? Acho que a de 2008 foi bem uma virada de chave assim das pessoas, porque se você lembra a crise subprime em 2008, as pessoas julgaram que ali era o fim do capitalismo, né? O capitalismo acabou com a crise do subprime. Então, eu acho que essa própria noção que as pessoas buscaram do capitalismo acabou, isso nos levou a ler de novo Karl Marx, quem já tinha lido, reler, e quem não leu, pelo menos prestar um pouquinho mais atenção no que ele falava, né? Uhum. Nós temos algumas perguntas de superchat aqui. O Victor Campos pergunta, professor Cobori, só para descontrair, tem um sotaque de Minas aí, hein? Pegou ele de alguém ou morou em Minas Gerais? Grande abraço e obrigado. Eu morei 3 anos em Uberlândia, minha esposa é mineira, né? A família toda, minha esposa é mineira, tem dos 5 filhos, 2 são mineiros, então eu convivo bastante com mineiro. Tenho. O MRCE19, por que a curva de juros dos títulos brasileiros está invertida, com taxa de juros maiores para títulos de curto prazo? É porque a nossa taxa de juros está no topo, né? Está em 15%. Então a tendência na curva de juros é que os juros caia nos próximos anos, né? Então a curva é naturalmente invertida nesse momento. Cobori, quem é o maior ídolo da história do Corinthians? Para mim é o Sócrates. Essa foi a pergunta do camarada Rodrigo, contribuiu aqui com o Superchat. O Drosp. Cobori, gostaria que você falasse sobre a remuneração das sobras de caixa dos bancos e qual a taxa de juros ideal para o Brasil. A remuneração das sobras de caixa, na realidade, das reservas bancárias, né? Que mudou agora. Antes eram operações compromissadas, que na realidade distorcia essa nossa leitura da dívida, né? Quando eles falam dívida bruta, a diferença da dívida bruta para a dívida líquida é justamente os títulos que o Tesouro emitia para o Banco Central remunerar as reservas bancárias via operações compromissadas, que era meio, não fazia muito sentido, né? Então, a pergunta dele é assim: todo o dinheiro fica parado nas reservas bancárias, o que o sistema bancário não utiliza, o Banco Central remunera com a taxa básica de juros, né? Via títulos públicos. Então, aquilo que eu até critiquei esse deputado novo aí, que é economista, mas parece que não entende muito como funciona o mercado financeiro. O sistema bancário, o mercado ganha muito dinheiro com float, com dinheiro nosso que está parado lá, porque ele é remunerado pelo Banco Central a taxa de 15%, né? A taxa básica de juros. Parece que ele não entende muito esse conceito aí, que na realidade, assim, só um adendo, o que esse partido novo criou, né? O pessoal acha que é um currículo empresarial que a pessoa vai administrar o país, né? Então, a taxa básica de juros é utilizada para isso nas reservas bancárias, e a pergunta dele é qual seria a taxa de juros ideal? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Todo mundo, qual seria a taxa básica de juros ideal? Qual deveria ser o spread em relação à taxa de juros dos Estados Unidos? Quanto que bastaria a taxa de juros brasileira estar acima da taxa norte-americana para tendencialmente garantir uma certa estabilidade? Muitos falam em 5 pontos acima. Não existe, né? Para mim é tudo chute, tá, Breno? Porque qual que porque eles falam que é o diferencial de risco, né? O ativo livre de risco do mundo é o título americano, todo mundo tem um spread de risco, que eles chamam do risco Brasil, que é o quanto o Brasil consegue captar lá fora, com o que eles chamam de risco soberano, emitir. O risco Brasil é 200 basis points hoje, né? Que geralmente fica ali em 200 basis points. Então seria eu pagar uma taxa de juros adicional de 2% sobre o título de juros do título americano, se eu emitir isso em dólar, né? Aí falar, não, mas está emitindo em real, a sua dívida aqui você tem que compensar. Depende, não existe nenhum estudo sério para dizer qual seria a taxa de juros. Porque o mercado fala muito em 5 pontos, como base,
o piso da taxa de juros brasileira, sempre 5 pontos acima da taxa americana. Mas é sempre aquele conceito do ceteris paribus, né? Tudo mais constante. Tudo mais constante é o conceito de Washington. Tudo mais constante é livre fluxo de capitais e tal. Os Você países, tem mecanismos você não tem outros monetários. mecanismos que você consegue alterar isso, que seria essa taxa ideal, né? A Conceição Lima, que é membro do canal, Opera Mundi, Breno, muito bom aprender com o professor José Cobori. Parabéns, Breno e Opera Mundi, pelas excelentes entrevistas e feliz aniversário, Breno. Obrigado, Conceição. Não é nada bom fazer, a partir de uma certa idade, comemorar aniversário, mas é o que temos, a alternativa seria muito pior. O Mário 4096, quais ferramentas econômicas temos contra Big Techs americanas na sua visão, Cobori, em uma eventual guerra cognitiva e guerra híbrida pesada no sentido de influenciar para eles não se meterem nas eleições? No limite era bloquear o acesso, né? Algo que a gente deveria ter feito que a China fez lá atrás, né? Que durante muito tempo criticaram, mas hoje, nesse cenário de guerra geopolítica, nessa preocupação do mar aí, você vê que a China estava certa, né? Quando ela bloqueou o acesso das Big Techs Criou suas próprias. E hoje ela tem condições de se proteger. O Estado americano tem mais informação nossa que o Estado brasileiro, sabia? É verdade. Cobori, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Um livro que terminei de ler agora, que eu já falei algumas vezes no meu canal, é A Derrota do Ocidente, do Emmanuel Todd. É um livro que ele escreveu agora em 2024. Né? Ele escreveu em meados de 2023, lançou em 2024. O cerne do olhar dele é a guerra da Ucrânia. Sim. Só que a partir disso ele analisa todas as sociedades, civilizações. Ele é um antropólogo, se não me engano é demógrafo, historiador, um intelectual francês, e ele analisa. Eu acho interessante que ele vem desde da estrutura familiar, né? Das sociedades. Eu me identifico muito que ele faz a estrutura familiar do povo japonês, né? Ele chama de Family Soshi, que é o núcleo de individualização, né? E ele explica vários conceitos, até da extrema-direita, do fascismo, né? E ele, com essa análise, ele fala, primeiro, por que o Ocidente vai perder a guerra por procuração na Ucrânia, né? Quem vai ganhar é a Rússia. Mas é um livro muito bom, que ele explica a evolução das sociedades, a decadência da sociedade americana, né? Como chegou até agora, por que todos os países estão apoiando do sul global estão apoiando a Rússia, né? E por que o Ocidente para ele já está derrotado, né? Alguma indicação de filme ou série? Filme eu assisti recentemente, filme brasileiro, chama O Filho de Mil Homens. O Filho de Mil Homens. Filho de Mil Homens, filme lindo sobre diversidade, aceitação, com o Rodrigo Santoro. Nossa, esse eu não vi. Tá na Netflix, assiste, você vai gostar muito. Nossa, filme é emocionante. Filho de Mil Homens, boa dica. O Filho de Mil Homens. Alguma série? Acho que eu já até te falei em outras participações, eu procuro não assistir série. É verdade. Porque eu tenho aquele negócio viciante, eu acho que eu perco muito tempo se eu começar a assistir uma série. É verdade. Cobori, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão educativa, tão instrutiva para todos nós. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e boas festas e feliz ano novo. Breno, novamente eu que agradeço, você sabe da minha admiração por você, pela sua trajetória, pelo trabalho que você faz em nome da civilização e da humanidade. Eu acho que você tem um trabalho incrível. Eu só tenho a agradecer a satisfação e o prazer de estar com você. É bom ouvir essas palavras no dia do aniversário. Eu sei que é exagero, mas é um exagero... Não exagero nenhum, Breno. É um exagero bem intencionado. Exagero nenhum. Eu realmente te admiro de coração. Muito obrigado, Cobori. Também agradeço a todas e todos que assistiram esse programa, em especial aquelas e aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todas e a todos.